I'm Kim Hastings, translator of The Imposter by Edgar Teles Ribeiro, a Big Other Book Award finalist. I'll read an excerpt from the English, after which Edgar will read from the original Portuguese. "This one here is your great-granduncle," said my mother, shortly before he fell into Vesuvius. Her tone had sounded normal, as if what she'd just said were an everyday occurrence. "Into Vesuvius?" I asked. "What's Vesuvius?" She didn't respond right away, so I kept studying the yellowed photograph. A slim man dressed in clothing from another era looked out at me. As a 10-year-old, I had no way of placing someone so distant. The strange attire, the whiskers that drooped from either corner of his mouth, the sad gaze locked on mine, nothing in that picture was familiar to me. "A volcano," came my mother's instructive explanation at last. "It's in Italy." What in the world was he doing there, I wondered. But that's not what I asked. Did he know he could fall? My mother, who was busy sorting into albums the family photos that had spent years in disarray in an old hat box, paid no attention to the question. She showed me another picture instead. "And this is your great-grand-aunt on their wedding day. Just look at her gorgeous gown." In a softer voice, she added, "She never remarried." I no longer recall if my mother got around to sharing my great-granduncle's name, and the people who could have told me about him are now all dead and buried. I ended up not knowing how old he was when he disappeared in such an unusual way, what he did for a living, what he was doing in Italy, or, more important to me, what had led him to climb up to the crater of a volcano. Now and again, I asked myself if suicide might not have figured into his story. I always thought the question I'd posed to my mother, which she'd chosen to ignore, perhaps out of mere instinct, was somewhat precocious. Did he know he could fall? The truth is, whenever a volcano erupts, which happens fairly often somewhere in the world, and I watch the scenes taking over the TV screen, I remember that conversation from my youth. As the years went by, the slender man became even more of a mystery to me, giving rise to a painful realization. My poor relative had been swallowed, not so much by Vesuvius as by oblivion. Had his lost image not been among the many in my mother's hat box, a peculiar refuge in itself, he wouldn't even have existed in my memories. Did anyone on the face of the earth think about him these days? But on that morning back then, he'd been reborn and filled every corner of my imagination, so much so that hours later, I tried to extract information from my father that would help solve the puzzle. "He wasn't the first Brazilian to fall into Vesuvius," my father told me as he was shaving. "There was another guy before him, a writer." Without giving me time to process what he'd said, he went a bit further. "Anyway, your mother's side of the family is full of people who keep falling into volcanoes." Razor in hand, he might have been smiling beneath the shaving cream covering his face. Hard to know. His comment certainly left me even more intrigued. I decided to table the topic for the time being. I sensed I'd stumbled upon something it wouldn't behoove me to pursue too closely. My parents had their differences, as I was aware. Besides the photo of my great-granduncle I'd tucked into my pocket and years later lost, I held scattered impressions of that episode. My mother and father had responded to the situation with conflicting accounts, hers yielding only basic information, his raising a hypothesis, suspect at best. Taken together, they gave the mystery an elusive, unsettling quality. My parents had spoken of things at once visible and invisible, the invisible pertaining to my mother's family, from which my father, with the calm of someone doing nothing more than shaving, had excluded himself completely. They related to her, however, and to me as her son. From then on, and for many years, I feared falling into a volcano and often dreamed about them. As a consequence, I scratched Italy off my bucket list. Boa tarde.
Meu nome é Edgar Teles Ribeiro, eu sou escritor e autor de um romance curto chamado O Impostor, que aqui está. Vocês acabaram de ouvir, pela voz de minha tradutora e amiga Kim Hastings, a versão em inglês do segundo capítulo. E eu vou ler este mesmo capítulo para vocês em português. Este aqui é seu tio bisavô, disse minha mãe, pouco antes dele cair no Vesúvio. O tom de voz soara normal, como se o que acabara de dizer não passasse de um acontecimento corriqueiro. No Vesúvio, eu perguntei, o que é o Vesúvio? Ela não respondeu de imediato. Dediquei-me então a examinar a fotografia amarelada nas bordas, de onde um homem esguio, metido em roupas de outra época, me dirigia o olhar. Aos 10 anos de idade, eu não tinha como situar um ser tão remoto. Aqueles trajes estranhos, os bigodes que pendiam de cada canto da boca, a expressão entristecida cravada na minha, nada naquela imagem me era familiar. O vulcão, a explicação chegou por fim em um tom didático. Fica na Itália. O que é que ele estaria fazendo por lá, ainda pensei. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz à minha mãe. Ele sabia que podia cair? Ocupado em transferir para alguns álbuns as fotografias da família, que por anos a fio haviam convivido de forma desordenada em uma velha chapeleira, minha mãe não pareceu dar atenção à pergunta. Mostrou-me outro retrato. E esta aqui é sua tia bisavó, no dia do casamento. Olhe só que engraçado o vestido de noiva dela. Em uma voz mais baixa, ela nunca mais se casou. Já nem me recordo se mamãe chegou a mencionar o nome desse meu tio bisavô. E as pessoas que hoje poderiam me falar sobre ele estavam todas mortas e enterradas. Acabei sem nada saber a seu respeito. Que idade teria ao desaparecer de forma tão insólita? Que profissão exercia? O que faria na Itália? E mais importante para mim, as razões que o teriam levado a subir até a cratera de um vulcão. Volta e meia me pergunto se não teria havido espaço em sua história para um suicídio. Sempre achei precoce a pergunta que fizera a minha mãe. Pergunta que, por mero instinto, talvez ela preferira ignorar. Ele sabia que podia cair? O fato é que sempre que um vulcão entra em erupção, o que ocorre com certa frequência em alguma parte do mundo, e assisto na TV as cenas que dominam a tela, lembro-me desse diálogo de minha infância. Com o passar dos anos, o homem esguio se tornaria um mistério para mim, uma percepção que logo daria origem a outra, mais penosa de administrar. Meu pobre parente fora tragado, não tanto pelo Vesúvio, mas pelo esquecimento. Não fosse seu vulto perdido entre tantas imagens na chapeleira de minha mãe, um refúgio em si mesmo peculiar, ele nem sequer teria existido em minhas lembranças. Alguém mais na face da terra pensaria nele hoje? Mas naquela manhã distante ele renascera e ocupara todos os espaços disponíveis em minha imaginação. Tanto assim que, horas depois, procurei obter de meu pai uma informação que contribuísse para esclarecer o enigma. Não foi o primeiro brasileiro a cair no Vesúvio, ele me disse enquanto fazia a barba. Antes houve um outro, um escritor. Sem me dar tempo de avaliar os prós e contras de suas palavras, ele foi um pouco além. De toda forma, a família de sua mãe está cheia de gente que vive caindo dentro de vulcões. É possível que, navalha na mão, ele sorrisse debaixo da espuma que cobria seu rosto. Difícil saber. O certo é que sua frase me deixara ainda mais intrigado.
Optei então por arquivar o assunto. Senti que esbarrara em algo que não conviria investigar de perto. Meus pais tinham suas diferenças, como eu bem sabia. Do episódio, além da fotografia de meu tio bisavô que enfiei no bolso e anos depois perdi, conservei uma impressão difusa. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham lidado com a situação recorrendo a palavras que destoavam entre si. No caso dela, produzindo simples informações. No dele, levantando uma hipótese, no mínimo, suspeita. O conjunto conferia ao mistério uma dimensão escorregadia, beirando o mal-estar. Tinham falado de coisas há um tempo visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis diziam respeito à família de mamãe. Tal qual meu pai, com a tranquilidade de quem nada mais fazia além da barba, se excluíra por completo. Diziam, portanto, respeito a ela e a mim, na condição de seu filho. Desde então, e por muitos anos, temi cair dentro de vulcões, com os quais passei a sonhar com certa frequência, e risquei a Itália do mapa de meus projetos mais pessoais.